Mas hoje de manhã, quando eu acordei, o Senhor falou comigo que existe um preço para a gente conseguir aquilo que a gente tem para conseguir com Deus. E que existe também um galardão. E quando a gente olha para o galardão, tudo se parece fácil, não é verdade? Então, eu estou olhando para o galardão porque eu sei que essa igreja está sendo fundada na rocha que é Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está alegre conosco, não por conta de uma personalidade ou porque nós somos mais especiais, mas é porque nós estamos dependendo dEle para tudo. Eu estou completamente dependente dEle para trazer algo aqui para vocês hoje. Então, se for bom, vocês podem colocar na conta de Deus. E se for ruim, vocês estendam graça, tá bom? Mas eu espero que o Senhor fale conosco. Esse ano, nós tivemos como título, né? O ano do preparo. E às vezes a gente acha que o preparo é algo simples, né? A gente acha que o preparo da vida é como um miojo. Que você ferve lá uma água e 2 minutos está pronto. Mas não é assim. O preparo de Deus, ele nos estica e eu diria que o principal, forja o nosso caráter. A gente vai ter diversas oportunidades para infringir os valores do reino. Mas quando a gente está focado ali no que Deus tem, Ele vai chamar a gente de canto e vai falar, assim não. E a gente vai poder fazer uma escolha de se preparar com dignidade e integridade. E é o que eu tenho orado por essa igreja. A gente nunca precisou fazer nada para machucar ninguém para chegarmos até aqui. E essa tem sido a minha oração. Nós nunca queremos ser pessoas que precisam esmagar outras para poder se promover. Então a gente quer fazer isso nesse preparo de, Senhor, refina o nosso caráter. Porque eu sei que o Senhor ensina com todas as coisas. E a nossa equipe vai passar para você uma folha e um papel. Porque a gente vai fazer um exercício profético. E a primeira parte desse exercício vai acontecer nessa mensagem. Você vai receber esse papel e eu queria que você anotasse, talvez durante a pregação, o Senhor vai começar a falar coisas com você que você precisa deixar para lá. A gente vai falar um pouco da travessia de Jacó. Jacó, quando ele atravessou o vale de Jaboque significa esvaziar-se. Ele precisou se esvaziar de tudo aquilo que estava travando ele, né? Então eu sinto, o Senhor falou comigo sobre essa sessão, que seria um momento onde a gente vai se esvaziar de coisas. Você vai lembrar de coisas, talvez é algo que você carrega há muitos anos, talvez é uma coisa que aconteceu semana passada, talvez é um pecado, talvez é uma falta de perdão, talvez, sei lá, qualquer coisa. Talvez é uma dificuldade, um diagnóstico que você recebeu e você abraçou isso como se fosse a tua identidade. E nessa manhã nós vamos nos esvaziarmos para a gente poder viver o novo de Deus. E a gente sabe que o Senhor, Ele nos prepara de muitas formas. E se você precisa de caneta também, levanta a sua mão para o pessoal poder levar para você, por favor. E antes de tudo, eu queria dizer que batalhas espirituais, elas existem. Quantos aqui acreditam que existem batalhas espirituais? Se você não acredita, talvez você não está analisando bem a sua vida. Eu não acho que tudo é espiritual. Eu acho que tem batalhas que nós criamos, não é verdade? Quantas coisas a gente faz na ignorância e entra em lugares que a gente não precisava ter entrado. Às vezes a gente luta batalhas que alguém provocou para nós. Então nós estamos lutando de um lugar de que eu estou sendo prejudicada por alguém. Às vezes nós temos lutas na vida porque a gente vive num mundo caído, que tem um montão de problema, que tem um montão de pessoas com problemas. E dentro de todas essas lutas que a gente pode eventualmente viver, seja ela espiritual ou natural, em todas elas o Senhor pode fazer um refinamento profundo em nós. Sabe aquela música que diz assim, e se eu passar pelo fogo não temerei? Na tua nuvem de glória, eu... essa música. Quando a gente passa pelo refinamento do Senhor, a gente vai ficando mais e mais e mais parecidos com Jesus.
E esse deveria ser o maior anseio das nossas vidas. Mais do que ser qualquer outra coisa na vida, a gente deveria buscar cada vez mais dar esse fruto que representa Jesus. Mesmo quando a gente não fala nada, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter uma Bíblia debaixo do braço, ou a gente não vai ter um sermão preparado, a gente não vai ter um púlpito para falar, mas em todo tempo nós representamos a Cristo. E quando nós entramos nesse lugar de refinamento, o Senhor muda quem nós somos. E é isso que a gente aprende aqui com a história de Jacó. Eu confesso que quando eu estava preparando a mensagem para o retiro, eu achava que eu tinha que falar uma outra coisa. E eu já estava com tudo certo na minha cabeça. E aí eu fui abrir a Bíblia. E eu tinha marcado a Bíblia onde eu queria estudar para falar. E o Senhor me levou nessa passagem. E na hora que saltou aos meus olhos, o Senhor falou para mim, essa é a mensagem do retiro. Porque eu estou lutando com você. E eu falei, nossa, meu Deus, lutar com Deus é uma coisa muito séria. O que está acontecendo? E aconteceu uma coisa bem interessante, eu vou contar já para vocês. Mas eu queria que você abrisse junto comigo, Gênesis 32, nós vamos ler do 24 ao 29. Se você não conhece a história de Jacó, eu te encorajo a ler ali, a partir do 30, para você ter um pouco mais de contexto. Mas Jacó, ele aprontou com o irmão dele, tomou não, né? O irmão dele negociou lá por um prato de comida. Eu fiquei pensando, até falei com o pastor César, que fome era essa, né? Tipo assim, você trocar a sua bênção por um prato de comida. Não sei se é porque eu não gosto muito de comer, mas eu não faria isso. Mas o irmão dele fez. E aí virou uma confusão. E quando ele chega aqui, é um lugar meio que de acerto de contas. É aquele lugar meio de... Agora eu preciso mudar a minha história, né? E ele estava com medo, inclusive, porque o irmão dele deve ter ficado muito bravo, não sei. Pela história, a gente deduz isso. Mas lá no 24, está falando assim, Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até a alva do dia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, pois dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou o Peniel, e manquejava da sua coxa. E aí fala que por isso, até hoje, o pessoal lá não come, né, a coxa do animal. E hoje a nossa mensagem é lutando como realeza. Como eu disse para vocês, no período de pós-conferência e pré-retiro, parece que a minha vida virou assim, de cabeça para baixo. E tinha dias que eu falava assim, Deus, ao mesmo tempo que eu estou recebendo tanto testemunho bom, eu estou recebendo tanta pancada esquisita que eu não estou entendendo. E começou a aparecer começou a acontecer uma situação curiosa. E o título da nossa mensagem é Lutando como Realeza. Eu sou uma pessoa muito intensa. Para tudo. Eu sou intensa no amor, eu sou intensa na indignação, eu sou intensa, tipo assim, as coisas me acontecem, falei pro César, eu surjo como uma fênix, assim, eu vou lá no fundo do poço, eu decoro ele todinho, e aí depois eu volto. Eu sou assim, eu sou essa pessoa. Eu preciso sentir. Às vezes o pessoal fala assim, ai, ora, leva em oração, Deus está cuidando. Deus está cuidando, mas eu também quero a minha parte desse negócio. Eu gosto de sentir. E eu sempre falo, sintam. Se você precisa sentir, sintam. Na maioria das vezes, quando a gente tem assuntos muito dramáticos para resolver, eu não consigo dormir. E quando eu olho para o lado, 5 minutos depois de uma conversa difícil, o César está roncando. E eu falo assim, meu Deus do céu, eu preciso receber um pouco disso. Porque para mim é ilógico. Tipo assim, como que a pessoa dorme, como que a pessoa come, como que a pessoa faz as coisas. E para ele é tipo assim, como que você se estressa tanto? Tipo, como que você está aí sem dormir, sem comer? Pessoas são diferentes. Eu estou falando um pouco de como eu sou. E a minha intensidade, às vezes, ela me
ela me encoraja a ser uma pessoa impulsiva. E eu digo para vocês que nessa temporada de implantação de igreja, eu estou aprendendo a me controlar. Então, eu estou aprendendo a levar diante de Deus as coisas e perguntar: Deus, o que é que o Senhor pensa sobre isso? Para eu não fazer nenhuma bobagem. Porque eu sei que eu vou fazer bobagem. Mas eu sei que Deus nunca faz bobagem. Então, eu estou nessa fase. Eu altamente recomendo que você faça isso na sua vida. Deixa Deus te ajudar. Tem hora que a gente é muito tentado, a gente cai na tentação. Mas a melhor coisa é a gente deixar Deus lutar junto com a gente. E quando a gente vê Jacó atravessando o vale do Jaboque, a primeira coisa que nós percebemos é que ele ficou sozinho. Então, o primeiro ponto de hoje é: a nossa luta é individual. E nós temos a responsabilidade pelas nossas lutas. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre com essa palavra, eu comecei a pensar assim: eu preciso aprender que eu sinto de um jeito que só Deus entende. E às vezes a gente quer que as pessoas sintam o que nós estamos sentindo. Mas para a gente ter, muitas vezes, um romper nas nossas vidas, a gente precisa ir para esse lugar onde Jacó ficou sozinho para ter a sua própria luta com Deus. Tem coisas, sim, que o Senhor está fazendo no coletivo. Mas tem coisas que o Senhor está trabalhando dentro de nós. Porque talvez você seja como eu. A sua intensidade te tira o sono. Você quer encontrar uma fórmula de resolver as coisas. E talvez você seja aquele que dorme. E qual das duas formas está correta? Deus nos fez de maneiras diferentes, nós sentimos de forma diferente. E nós lutaremos de uma forma diferente com Ele. Quando Jacó fica sozinho, ele manda as pessoas à frente. Ele estava querendo resolver algo que ele criou. Aquele problemão todo era por conta de uma atitude dele. E muitas vezes a gente vai precisar perguntar a Deus: o que é que o Senhor quer fazer em mim? Talvez existam até questões que sejam coletivas que envolvam mais de uma pessoa. Mas cada um vai precisar resolver de uma forma. Porque talvez um foi o que criou, o outro foi o que foi a vítima, o outro nem sabe o que está acontecendo, mas pegou a carona no problema. E várias outras coisas podem acontecer nesse caminho de resolução. Então, o nosso temor, e eu diria que enquanto nós formos tementes, nós buscaremos a Deus para tomar qualquer tipo de atitude na nossa vida. A gente não vai fazer simplesmente por fazer. O nosso temor vai nos levar para esse lugar de intimidade, que vai nos levar nesse lugar de profundidade. E quando a gente vê, a gente sai de uma luta mais parecidos com Deus. Sabe, quando Jacó está lutando, a Bíblia diz que o anjo tocou-lhe a colcha. A segunda coisa que nós aprendemos aqui: a luta gera marcas. E elas geram marcas que ninguém vai poder tirar de nós. Sabe, existem coisas que, eventualmente, elas podem acabar. A tua casa um dia pode não ser mais tua. O teu carro um dia pode não ser mais seu. Talvez você um dia mude de igreja. Talvez você já tenha tido um ministério que hoje não te pertence mais. Talvez o ano que vem você tenha um outro ministério. Talvez Deus te chame para uma outra nação. Então as coisas na nossa vida podem mudar. As coisas mudam. As pessoas mudam. Talvez hoje o seu ciclo de amizade, o ano que vem, já não vai ser mais o mesmo. Talvez pessoas que andam com você hoje vão andar com você pela vida toda. Mas as experiências com Deus, ninguém tira de nós. Sabe, quando a gente tem uma vida com Deus, o diabo não pode tocar naquilo que o Senhor nos entregou. E ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar destruir os nossos sonhos. Ele vai tentar destruir a nossa família. Ele vai tentar destruir as nossas amizades. Ele vai tentar destruir a nossa igreja. Ele vai tentar fazer uma bagunça. Só que ele só tem autoridade quando a gente dá. Quando Jacó está aqui lutando e ele recebe essa marca, essa evidência de que ele teve um encontro com Deus. Sabe, quando eu olho para tudo que Deus está fazendo e para tantas coisas que eu tive que lidar para chegar a 2 anos de igreja, e aí eu estou falando de um lugar de pastora de igreja local, que, acredite ou não, é uma coisa difícil. Se você acha que tem algum glamour nisso, eu já vou te dizer logo, não tem glamour nenhum. É muito trabalho. É muito. E não é trabalho porque a gente tem que cuidar de vidas. É cuidado
Isso é maravilhoso, eu amo cuidar de vidas, eu amo ir para o café, conversar. E eu estou aprendendo a amar cada vez mais, eu amo receber os testemunhos. Eu amo ouvir o que Deus está fazendo quando as pessoas trazem o que está acontecendo nas RDs ou em qualquer outro lugar. Ou em qualquer outro ministério, o que está acontecendo nas crianças, o que está acontecendo no louvor. Eu amo tudo isso. Eu não tenho problema nenhum de atender um telefone de madrugada. Eu não tenho problema nenhum. Mas quando você começa a sentir o perigo que é você ter uma igreja saudável para o inferno, você começa a sentir no seu físico o quanto você é odiado. E é um exercício constante de que a minha luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes malignos que estão sobre essa terra. Porque uma das coisas que o Senhor, Ele quer nos limpar nessa temporada de cristianismo do miojo, né, do rápido, do fácil, da experiência. Você tem que estar feliz. Gente, eu não estou aqui para fazer ninguém feliz. Se vocês não encontrarem alegria no Senhor, eu vou falhar. Essa aqui é a real. Só que nesse cristianismo tão fantasioso, você começa a entender o que é sofrer por Cristo. E eu diria que talvez ser mártir nos dias de hoje é você permanecer num lugar de integridade. Onde você obedece a palavra, onde você não inventa a roda, onde você ama vidas que o Senhor ama. Sabe, se a gente não tivesse testemunhos de transformação nessa igreja, para mim não faria sentido. Era mais fácil abrir uma padaria, fazer um pão gostoso, vocês iam lá, comiam, voltavam para casa felizes, está tudo bem. É muito menos estressante. Você tem que lidar com contabilidade, não é com os espíritos maus que ficam tentando o tempo todo atormentar a vida das pessoas. Então essa é a parte boa do aconselhamento, a parte boa da comunidade. Eu amo tudo isso. Mas se a gente não tem os olhos fitos em Jesus e entende por que estou fazendo o que estou fazendo, você desanda a massa. Um pouco de fermento leveda todo o pão. E a gente começa a achar que a gente precisa fazer de uma forma onde as pessoas se sintam felizes. Sabe, a maior alegria é você sofrer por algo que você entende que foi Deus que te pediu. Lá em 2022, quando o pastor César teve uma conversa com o nosso antigo pastor, a conversa foi a seguinte: eu não tenho uma palavra para Jundiaí. Se você tem, não seja negligente, vá. E foi isso que a gente fez. A gente veio. Então era tudo que a gente tinha. Tudo que a gente tinha. E até hoje é tudo que a gente tem. Sabe, e o mais interessante é entender que no longo do caminho, quando as coisas acontecem para tentar nos desencorajar, a gente lembra, ei, tem evidências de que isso aqui é uma coisa de Deus. E quais são as evidências? Quais são as marcas que eu estou colecionando enquanto eu luto com Deus? Porque existirão marcas. E essas marcas vão ser o lembrete do céu para nós. Ei, você tem a minha retaguarda celestial. Mal nenhum sucederá à tua tenda. Porque eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. E nesse processo o Senhor vai nos refinando. Porque a vara, ela tem essa simbologia de que nós seremos corrigidos por Deus. Deus é um pai tão bom que Ele vai nos corrigir. Ele vai olhar para nós e falar assim: essa atitude não me representa. Ah, mas estão fazendo isso comigo. Mas estão falando isso de mim. Não me representa. Isso não é o céu. Você quer trazer o céu na terra? Você quer continuar ouvindo testemunhos? Ah, você vai ter que andar uma milha a mais. Você vai ter que lutar comigo e mostrar que você está perseverante até receber a sua bênção. E é nesse lugar que a gente precisa se posicionar. Sabe? Porque a terceira coisa que a gente aprende lendo aqui é que a luta gera bênção. Quando nós estamos lutando com Deus, e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa motivação, a gente vai ser abençoado. Às vezes a gente está tão preocupado em lutar com fulaninho, com um amiguinho, com um coleguinha, vira um parque de diversões o nosso cristianismo. Parece briga de gangue. E a gente precisa entender assim: ei, eu quero lutar com Deus, porque a bênção que eu preciso vai me transformar numa nação. Sabe, não é uma briga para eu conseguir um território que Deus não tem para mim. Quando eu sei o que Deus tem para mim, eu sei como eu tenho que lutar. E eu sei por que estou lutando.
E eu sei contra o que estou lutando. Sabe, existe uma tentação imensa ao redor do corpo de Cristo de que nós temos que nos odiar. A igreja do lado não é tão boa quanto a nossa. Eu tenho orado, Senhor, nos conecta com esses pastores dessa cidade para a gente levar luz para a vida deles. Eu não quero uma igreja cheia, eu quero uma cidade pegando fogo por Jesus. A gente tem que mudar o nosso plano de vida. Sabe, parar de ficar sonhando com aquela coisinha que é nossa. Não, é de Deus, o rebanho é de Deus. A oportunidade Ele nos dá de cuidar do rebanho. E Ele diz, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. A igreja precisa girar em torno disso. E eu realmente, eu oro, eu declaro, eu tenho jejuado muito. Eu acho que eu nunca orei e jejuei tanto, mas quem está implantando igreja sou eu. Então eu que tenho que orar e jejuar. Eu fico pensando assim, gente, se você está passando alguma batalha na sua vida e você acha que alguém tem que lutar por você, você não entendeu a matemática. Se a bênção é tua, se o romper é teu, é você que vai acordar de madrugada. E a mesma coisa de eu ficar pedindo para as pessoas orarem por... E obviamente que a gente ora, tá, gente? A gente tem uma intercessão, graças a Deus, muito ativa. A gente ora uns com os outros. A gente incentiva a nossa liderança a orar. Quarta-feira, a nossa liderança junto com a igreja faz jejum. A gente acredita nessa união. Mas assim, tem coisas que assim, Deus pediu para nós. E a gente está esperando que alguém faça por nós. Se Deus pediu para nós, a responsabilidade é nossa. E a gente vai ter que lutar pela nossa bênção. Lá atrás, Jacó quis uma bênção e ele fez errado. Quando ele passa pelo vale de Jaboque, a transformação de Deus muda o destino e a identidade dele. Talvez na nossa vida a gente achou que uma coisa era para ser. E não era para ser. Porque ela não era boa? Não. A bênção da primogenitura era uma coisa muito boa. Era uma coisa muito nobre. Mas ela não pertencia a Jacó. E às vezes nós estamos querendo bênçãos que não pertencem a nós. E nós esquecemos de orar a Deus. Qual é a bênção que o Senhor tem para mim? O que é que a minha luta está gerando no mundo espiritual? Porque às vezes a gente reduz a nossa luta à compra de uma casa, à compra de um carro. E nada disso é errado. A gente precisa orar por isso também. Deus vai nos abençoar. Eu creio nisso. Mas será que se a gente for algo mais? Deus, qual é a minha patente no mundo espiritual? Quando o céu e inferno olham para mim, o que é que eles veem? Sabe, quando os demônios estão ao derredor, tentando gerar confusão no meu meio, será que eles saem e nunca mais voltam? Ou será que eles entendem que aqui é um lugar difícil? Ou será que eles entram, fazem a festa e a gente ainda acha que tá tudo bem? E a gente tem que aprender a discernir. Eu tenho orado muito por discernimento, porque às vezes as coisas se parecem tão espirituais. E na verdade elas estão vazias. A gente desenvolveu uma visão, talvez, não sei, por essa era tecnológica, do que é ser grande. E eu começo a pensar assim, o que é ser grande no reino? Quando a gente lê a Bíblia e a gente vê essas histórias, e a gente vê essas pessoas, quando a gente lê um livro dos avivamentos passados, quando a gente vai estudar a história de grandes avivalistas, o que foi ser grande? As pessoas eram rejeitadas, as pessoas eram expulsas, as pessoas eram mal faladas. Jesus foi o nosso maior exemplo disso. E a gente fica considerando muitas vezes grandeza aquilo que deixa as pessoas assim para nós. Quando a gente deveria estar levantando uma geração que dobra os joelhos no chão, lutando com Deus. Eu não quero mais ser mais do mesmo. Eu não quero ser mais uma coaching gospel. Nada contra, com todo respeito. Se for para eu ser pastora, eu quero ser pastora de verdade. Eu quero ser pastora que ama a gente. Eu quero ser pastora que vê vidas transformadas e celebra. Eu quero ser a pastora que envia pessoas. Eu quero ser a pastora que ora pelos casamentos. Sabe, é esse tipo de pastora que eu quero ser. E se você tem uma palavra dessa na sua vida, ore para você ser uma pastora segundo, ou um pastor segundo os princípios do reino. E eu já te adianto, vai custar.
Mas vai valer muito a pena. Porque quando você vê que o inferno está incomodado com a grandeza que você tem no céu, faz tudo valer a pena. A nossa vida precisa girar em torno do propósito que o Senhor tem para nós. Sabe, eu me esvazio de tudo aquilo que passou. E Deus, eu vou lutar aqui com o Senhor. Porque eu quero romper, eu quero ter um encontro face a face. Esse é o prêmio de Jacó. Jacó se tornou aquele que era o que pega pelo calcanhar. O que foi considerado pelo seu irmão, né, o usurpador. E de fato ele foi. Ele se torna Israel, príncipe de Deus, a nação santa, o povo escolhido. E a minha pergunta nesses dias tem sido: o que a minha luta está produzindo no mundo espiritual? E é a pergunta que eu queria que você fizesse para você. Talvez você tenha que anotar aí no seu papel que o orgulho está te impedindo de seguir em frente nessa luta. Talvez o medo, o temor de pessoas. A gente às vezes fica tão temente ao outro, ao próximo. E eu não estou falando que a gente tem que ser desrespeitoso. Eu estou falando que a gente tem que ter temor a Deus. Sabe, a nossa amizade com Deus vai nos ajudar a permanecer nesse lugar de luta. E não é uma opção desistir daquilo que Deus tem para nós. Sabe, o que a gente precisa entender são os tempos. As temporadas. Mas se Deus não fizer através de você, se você disser não para Ele, Ele vai usar outra pessoa. E esse tem sido muito, uma das pautas das minhas orações tem sido essa: Deus, o Senhor é soberano. O Senhor não precisa de mim, Pamela. Mas se o Senhor está contando comigo, quem sou eu para rejeitar o que o Senhor tem para mim? Quanto custa? Porque para o Senhor já custou tudo. O Senhor não me deve mais nada. O que precisamos cobrar do Senhor? Nada. Ele já nos deu tudo. Ele nos deu autoridade. E Ele nos deu autoridade, inclusive, para a gente desfazer as armadilhas que Satanás tentou fazer nas nossas vidas. Para a gente olhar nos olhos das pessoas e falar assim: é possível vencer com Deus. Sabe, todas as batalhas que eu tive na minha vida até chegar aqui, e eu já tive batalha, porque eu passei 3 anos na cama de um hospital. E tinha dias que eu via o diabo rir da minha cara. E eu ficava assim: Deus, o que eu faço com essa situação? Para que é isso? O porquê eu confesso que eu nem queria muito saber. Mas o pra quê era algo que me intrigava. E eu pensava assim: pra quê? Como diria minha filha, eu lembro o dia que eu contei para a Lara, ela falou assim: mas mamãe, você já amava a Deus. Você já era uma pessoa de oração. Por que Deus fez isso com você? Ela tinha 6 anos de idade. Eu falei: Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele não tem nada a ver com a parte suja desse mundo. Mas eu vivo num mundo caído. E sim, eu posso ser atingida por uma enfermidade. Mas o meu Deus, Ele é maior do que a minha enfermidade. O meu Deus é maior do que o meu diagnóstico. O meu Deus é maior do que a maledicência daquelas pessoas que eventualmente acharam que eu estava sofrendo por conta de pecado. O meu Deus, Ele é maior do que a minha batalha. Ele é muito maior. O Salmo 27 tem me perseguido nesses últimos 30 e poucos dias. E o Senhor tem falado assim: a quem você vai temer se eu sou o Senhor da tua vida? Sabe, quando a gente entra nessas lutas com Deus, a nossa mentalidade muda. Deus, eu não estou lutando porque eu estou com medo de perder a igreja, porque eu estou com medo da igreja não crescer, porque eu estou com medo do fulano falar de... Não! Eu estou lutando porque eu quero que o Senhor se alegre com a minha vida. E a pergunta é: qual é a luta? Qual é a batalha, Deus? Se a minha luta não é contra a carne nem sangue, eu tenho que lutar contra o quê? Aqui dentro de mim. Para eu, inclusive, lidar com as situações que vão acontecer na minha vida.
Às vezes a gente está tão focado em mostrar quem é que pode, que a gente esquece que quem pode é Deus. E Ele está vendo tudo. Ele não vai se esquecer de nós. Ele vai se lembrar da gente. Ele vai se lembrar da nossa luta. Assim como Ele se lembrou de Jacó. E a história de Jacó falou muito comigo em como... Vai ficar estranho agora. O como é importante. O como nós fazemos as coisas. Foi isso que o Senhor falou muito comigo. E o versículo 28 pulou nos meus olhos, no meu coração. Quando diz assim: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Deus mudou a identidade dele. As nossas lutas, elas geram isso em nós. Nós refinamos quem somos diante de Deus. E aí essa parte, se você tiver com a sua Bíblia de papel aí, eu queria que você anotasse, que você circulasse com bastante caneta. Ele diz assim: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutou. E para mim, isso aqui saltou aos meus olhos, porque Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece como nós estamos lutando. E eu posso dizer que o como vai fazer toda a diferença. Sabe, quando nós lutamos desse lugar de realeza, nós afirmamos a nossa identidade de realeza. De sacerdócio real, que é o que a Bíblia fala sobre nós, por meio de Jesus Cristo. E às vezes a gente está tão acostumado a dar barraco, né? Eu quero ter razão e eu vou fazer. Já participou de conversa assim? Pessoas que batem na mesa, falam alto, eu que mando. Eu já participei de reuniões assim. E o que eu tenho orado para Deus é: Deus, me ajuda a lutar de uma forma que se pareça com uma realeza. Não é de uma maneira omissa, onde a gente finge que nada está acontecendo. Precisamos levar a sério as nossas lutas, porque elas vão destravar o nosso destino. E o próximo passo com Deus pode ser que vai gerar coisas dentro de nós que a gente não imaginava. As minhas maiores lutas vieram de lugares que eu não esperava. E a conclusão que eu chego disso, a gente precisa ter na nossa mente a convicção de quem Cristo é nas nossas vidas e mantê-lo no lugar que Ele merece, no centro do nosso coração. A realidade é que cedo ou tarde pessoas vão falhar. Eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado. Eu tenho um marido maravilhoso ao meu lado. Mas ele nunca ocupou e nem ocupará o lugar de Deus na minha vida. Eu falo isso para minha filha quase todos os dias. Eu amo você, eu morreria por você. Mas você não está acima de Deus na minha vida. E por favor, não me coloque nesse lugar. Porque ele é um lugar muito sério. É um lugar que determina muita coisa. É um lugar que leva a gente para o buraco ou leva a gente para o propósito. E eu poderia já estar no buraco se eu tivesse colocado homens no lugar de Deus. E eu falo, essa é a minha história. Eu estou contando a minha história. Em diversas situações, em diversos momentos, quando eu estava olhando aquela timeline de Caminho Santo, eu pensei, se um homem estivesse no centro do meu coração, essa timeline não existiria. Isso não é porque eu sou muito boa. Isso é porque eu aprendi a colocar toda a minha energia, a minha força, o meu amor, o meu coração no Senhor. Eu escolhi que Deus estaria no centro, porque eu sei de onde Deus me tirou. Talvez eu era um Jacó. Quando eu me converti, eu tinha várias discussões com Deus. E foi pós um retiro desse aqui, nesse lugar. E eu lembro que eu pegava fretado, eu fazia faculdade ainda, e eu trabalhava em Alphaville, e a minha faculdade era na Zona Norte, onde eu morava. E eu pegava o fretado de Alphaville até a rodoviária do Tietê, e do Tietê eu pegava mais um ônibus até a faculdade. E eu lembro que eu vinha assim, o Esdras na época gravou eu tinha como chama aquilo? É um AirPod?
iPod. Era um iPod. Alguns aqui nem conhecem o que é isso. Mas a tecnologia já foi mais ultrapassada, acreditem. Era uau na época, era rosa, era lindo. Alguém tinha trazido dos Estados Unidos para mim. E eu achava aquele iPod o máximo. E eu pedi para o Esdras. Na época eu não entendia nada de músicas, né? Então, se até hoje eu não sabia ouvir nada diferente do que alguns sabem aqui, se eu não conhecia muita coisa, ele tem parcela de culpa, tá bom? Tô brincando. Mas eu lembro que o Esdras, ele gravou para mim e eu vinha ouvindo os louvores no ônibus. E eu vinha assim, Deus, como assim? Como assim? Eu era muito imatura, né? Eu tinha 22 anos. E quando eu descia do ônibus, eu começava a mancar. Era impressionante. Eu mancava. Eu nunca tive problema na perna. Minha perna nunca... Acho que vocês já repararam. Eu não manco. Mas quando eu descia dessas discussões com Deus, eu ia mancando. E aí eu ligava para vocês e falava assim, eu estou mancando. E aí ele falava assim, eu vou orar por cura. Mas não parece que precisa de cura. Parece que eu preciso... Sabe? Aí ele, não. Claro que não, né? E por muito tempo, eu fiz o trajeto do fretado até a faculdade mancando. E recentemente, no meio dessas lutas que eu compartilhei com vocês, eu comecei a acordar de madrugada com uma cãibra. Só que essa cãibra, eu já tinha tido elas em alguns momentos pontuais da vida. Agora está fazendo um pouco mais de sentido para mim. E eu faço acompanhamento médico, né? Porque eu já tive câncer, então a cada 6 meses eu vou lá na oncologista, a gente conversa, faço exame. E aí, eu falava para minha médica assim, eu tenho uma cãibra, doutora, muito esquisita. Ela, me conta mais. E eu tentava explicar para ela da cãibra, e ela olhava para mim e falava assim, eu nunca ouvi falar dessa cãibra. Será que é cãibra? Aí dá para fazer um exame para ver se tem alguma coisa no meu nervo? Porque, gente, é uma coisa muito esquisita. Muito esquisita. E ela, depois eu comecei a reparar que ela acontece em momentos muito dramáticos. E nessas semanas que foram difíceis, elas potencializaram de um jeito que eu uivava de dor. O meu marido dormindo, óbvio, nunca levantou. Nunca percebeu, isso é uma história minha com Deus, ele não participou dessa história. Por isso que a luta é individual e eu posso provar. E eu batia no colchão assim, ó, e nada, César. De manhã ele até perguntava, nossa, você dormiu bem? Eu senti uma movimentação no quarto. César, quase morri, minha perna quase caiu, mas você, estava tudo bem para você. E era uma dor tão grande, mas tão grande, de eu chorar. E a minha perna parecia que estava engruvinhando. E os meus dedos e uma coisa. Se eu não tivesse muita certeza da minha amizade com Deus, eu ia achar até que eu estava, sei lá, manifestando. Porque era um negócio muito... E aí, Deus me deu essa palavra. E eu estava meio assim, quer saber? Não vou mais fazer, não vou mais falar. E aí, de repente, a minha perna começou. Lembra da marca que a gente tem com Deus? E aí eu me lembrei, falei, César, será que isso não é uma cãibra? É uma luta com Deus? Aí o César falou, há uma chance, porque ninguém no universo tem essa dor que você tem. E aí eu parei para pensar, sabe qual era a minha preocupação? O que eu não peguei das outras vezes? Tipo assim, quais eram as mensagens que Deus estava me dando e eu estava achando que era uma cãibra e eu não percebi? Aí o César ainda falou, não, eu acho que você percebeu de alguma forma. Você só não tinha tanta propriedade para, tipo, entender que era Deus. E quando eu tive essa conversa, quando eu me posicionei nessa palavra e eu falei, essa é a palavra do retiro, nunca mais eu tive a cãibra. E eu estou contando isso para vocês porque o Senhor me encorajou a lutar como realeza. Às vezes a gente vai ter razão. Às vezes vai estar tudo certinho. E a gente até pode. Sabe quando Davi pega a capa de Saul? Às vezes a gente vai ter essas chances na nossa vida. Mas o Senhor está falando, ei,
como príncipe, como princesa. Como é que os príncipes e princesas se comportam? Príncipes e princesas não são vingativos, não são barraqueiros, não são maledicentes, não pagam o mal com o mal. Sabe, os príncipes e as princesas do Senhor vão ser levados lá no Sermão do Monte, onde talvez aquilo não faça o menor sentido para a nossa carne, mas faz todo sentido para o nosso homem interior. E a gente sai de lá refinado pelo Senhor. E esse como, sabe, quando a gente lê lá em Oséias 12:4, ele está relatando que Jacó, ele orou, chorou e suplicou favor ao Senhor. As nossas lutas vão demandar de nós humildade. E às vezes a gente está tão cheio de razão que a gente esquece que a humildade nos promove. Às vezes as pessoas falam, você é tonto, você é bobo. Por que você permitiu isso? E você vai estar olhando e falando assim, porque eu sou uma realeza. E eu não posso sair desse lugar. Porque se eu estou assentada nos lugares celestiais, se o meu pai é um rei, eu preciso me comportar como uma realeza. Como vou lutar? Como a minha luta vai apontar para Cristo? Quando eu aprender que eu preciso me esvaziar daquilo que me trouxe até aqui. Talvez me trouxe dor. Talvez eu vim arrastada. Talvez a gente chorou muito para chegar até aqui. Você sabe da sua luta. Mas quando a gente chega no Vale do Jaboque, a gente luta com Deus. A gente tem um encontro face a face. A gente chega no Peniel. E o Peniel é esse lugar que quando a gente chega e quando a gente olha nos olhos do Senhor, a gente não quer mais outro lugar. A gente fica indiferente com as bobeirinhas da vida, com as briguinhas, até dentro de casa. Às vezes os casais brigam por coisas tão bobas. E às vezes as coisas bobas já viraram tão sérias porque elas não foram resolvidas quando eram bobas. Sabe, às vezes pode ser que você não fale mais com seus irmãos e talvez você tenha que se esvaziar do seu orgulho e lá pedir perdão. Às vezes a gente vai ter que rasgar as promissórias e falar assim, como realeza, eu conheço a minha herança, tá tudo bem. Ninguém me deve nada. Eu só quero seguir fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Sabe, a luta de Jacó, daquele homem que foi injusto. Mas a luta dele com Deus tornou ele uma grande nação. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você se lembrasse o que foi que Deus te prometeu. E eu queria que você, de repente, anotasse, se ele falar com você, o que está te impedindo de ir para esse próximo passo. Esse passo que vai fazer você ter um encontro que vai mudar a tua expectativa. Vai mudar a tua perspectiva. Sabe, em meio a essas lutas, o Senhor nos ensina a ser persistentes. Nós não desistimos do que Ele não desiste. Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu dos nossos sonhos. Dos sonhos que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz que nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Senhor, nessa manhã eu peço agora que o Senhor nos traga à memória tudo aquilo que tem nos impedido de chegar mais perto do teu coração. Senhor, nós queremos sair daqui como lutando com o Senhor, como realezas. Eu peço em nome de Jesus que todas as distrações, Senhor, elas sejam removidas do nosso meio. Nós estamos aqui para atravessar o nosso vale de Jaboque, deixando tudo que tira a nossa alegria, tira a nossa paz, tira a nossa esperança, tira a nossa expectativa. E nós queremos chegar nesse lugar de Peniel. Em meio às nossas lutas, nós sabemos que o Senhor refina o nosso caráter. Então nós estamos aqui com o coração aberto e te damos a liberdade. Nos molda nesse retiro.
Que assim como o pastor César falou, não é mais um ajuntamento. Não é mais um evento da igreja. É uma movimentação espiritual. Nós queremos viver Isaías 35. Nós queremos preparar a futura Sião, onde vai ter muita alegria. Senhor, em meio às nossas lutas, nós somos transformados para sempre. Então nos transforma. Nos transforma da maneira como o Senhor entende que nessa temporada precisamos ser transformados. O Senhor não joga fora as nossas histórias. O Senhor não descarta os teus filhos, mas o Senhor sempre faz uma coisa nova. E nós te louvamos por isso. Começa a perguntar para Deus como Ele quer te transformar hoje. Quais são as áreas da tua vida hoje que precisam de uma transformação? Que você quer ver um romper? Pergunta para o Senhor o que você precisa deixar para trás. Se é um perdão, se é um pecado, se é alguma mentira, se é algum medo, se você precisa confessar algo para alguém. Procura um líder depois. Abra seu coração. Esse é um retiro de cura também. Nós não ficaremos desacreditados do poder da comunidade. Nós lutaremos uns com os outros também, uns pelos outros. Pergunta para o Senhor que parceria você precisa desfazer. Talvez você fez parcerias com espíritos que estão rondando a sua mente. Talvez um espírito de medo, que você acha que você tem que agradar todo mundo. Talvez o espírito de Mamon está segurando você num lugar porque você tem medo da falta ou porque você tem apego ao dinheiro. Pergunta para Deus, que parceria eu fiz que eu preciso desfazer? Será que existe alguma idolatria no meu coração que eu preciso remover para colocar Jesus Cristo no lugar que Ele merece? Nós não estamos rotulados pelo nosso passado, mas será que nós estamos dispostos a lutar pela mudança que nós precisamos? Eu queria que você tivesse esse tempo agora com Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos porque o Senhor se importa conosco. Te agradecemos porque nada é em vão com o Senhor. Nós te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E o Senhor quer lidar com o nosso presente para nos lançar para um futuro de paz. Eu declaro sobre cada um aqui uma revelação de realeza. Nós não queremos ter a razão, Senhor. Nós queremos apenas agradar o teu coração. Nós não queremos nada fora da tua vontade. O Senhor nos trouxe até aqui por um propósito e nós abraçamos esse propósito. Nos perdoa se nós rejeitamos, Senhor, os teus projetos para a nossa vida. E se tem pessoas hoje aqui que se sentem atrasados, eu declaro que o Senhor está remindo o tempo. O Senhor está nos reposicionando. Senhor, nos ajuda a amar o que o Senhor ama. Nos dá o amor ágape. O amor que não é egoísta.
o amor que não pensa mal, o amor que não é orgulhoso. Nos ajuda a ter olhos de compaixão, que essa seja uma igreja que vai funcionar também como uma incubadora para novos convertidos. Senhor, que 2025 nós tenhamos muitos novos convertidos para a honra e glória do Teu nome. Que a gente veja aquelas pessoas que não Te conhecem se achegando a Ti por conta da nossa luta bem lutada. Que a nossa posição de realeza mude o coração do Rei. Que nós sejamos conhecidos como uma igreja que ama pessoas. E como uma igreja que ama a Tua palavra. E mesmo que nos custe tudo aquilo que nós consideramos dignidade, Senhor. Que em caminho santo o Senhor tenha liberdade para nos fazer andar uma milha a mais. E que nós tenhamos alegria de fazer a Tua vontade. Não faz, Senhor, do ministério um peso nas nossas vidas. Porque o ministério é do Senhor. Foi o Senhor que nos chamou. O Senhor chamou essa igreja para ser um canal de cura. Foi essa palavra que o Senhor nos liberou lá atrás. E eu tomo posse dela novamente nesses 2 anos de igreja. E eu declaro: cada dor representada aqui, neste salão, será uma arma contra os intentos malignos no nosso meio, na nossa cidade e aonde o Senhor nos levar. Nós não teremos medo, Senhor. Nós não teremos medo de nada, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Eu declaro aqui neste salão portas abertas, portas dos céus em todas as áreas da vida. Sejam nas ministeriais. Se você tem medo de ministério, eu declaro que esse medo vai ser quebrado em nome de Jesus. Se você sofreu abusos dentro de igreja, eu declaro que isso não vai ser um impedimento para você amar vidas, para você confiar em pessoas. Se você foi abusado fisicamente, eu declaro que as tuas marcas serão como cura na vida de muitos. O Senhor me disse que Ele ia derramar novos dons sobre nós nesse retiro. E eu creio que esse exercício agora, ele vai nos habilitar para receber uma porção nova de Deus. A gente vai cantar uma canção agora. E conforme você for sentindo do Espírito Santo, não faça isso no automático. Faça isso de forma séria. Sabe, o Senhor está fazendo algo poderoso nessa manhã. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a banda. Não tem nada a ver com ninguém. Tem a ver com a presença dEle neste lugar. Deus, Ele poderia ter feito Jacó atravessar sem uma luta. Mas foi por meio de uma luta que Jacó acessou o novo. Então talvez a coisa mais espiritual que a gente possa fazer é aceitar essa luta com Deus e decidir fazer diferente. Então se você já anotou no papel, começa a fazer a tua própria oração agora com o Senhor. E nós vamos pregar lá na cruz.